Agora é tempo de estarmos a direito com a notária Luísa. Olá, Luísa, boa tarde. Olá, Rui. Hoje vamos falar de união de facto. Certo. Portanto, o que é estar a viver em união de facto? É estar a viver em condições idênticas à de duas pessoas casadas, mas não está casado. E ter alguma proteção. Primeiro é preciso preencher os requisitos para se considerar que se está em união de facto. É algo que sucede decorridos 2 anos, aquilo não é instantâneo, não nos vamos juntar e não vamos estar em união de facto. Logo a partir do dia em que ela só é seja considerada 2 para o anos, direito, assim, 2 anos depois. para o direito só é considerada união de facto decorridos 2 anos. E as pessoas também não podem ter impedimentos para casar, ou seja, se a pessoa, uma estiver casada mas separada e a outra for divorciada, ainda não começa a contar o prazo. As pessoas têm que estar as duas capazes de se poderem casar um com o outro, mas não se querem casar, não se casam. Mas neste caso tem que estar, imaginemos que estamos perante uma pessoa que era casada e outra que era solteiro, por exemplo, tem que estar, que era casada tem que estar pelo menos divorciada para... Tem que passar a divorciada. A divorciada e passado 2 anos é que começa a contar Claro, este só a regime. partir do momento em que a pessoa está no estado civil de divorciada é que pode iniciar-se aquele período de tempo de 2 anos que depois leva a que seja protegido pela lei. E o que é que está, qual é o tipo de proteção que existe nesta união de facto? Que benefícios ele se enquadra na mesma de um matrimónio, de um casamento? Isto é uma forma das pessoas serem uma família, serem duas ou haver filhos a partir daquelas 2 pessoas ou não. É uma família e é considerada como tal na sociedade. E como é considerada como tal na sociedade, o próprio direito também quis proteger. E protege através da proteção social, por exemplo, se um deles falece, o outro tem os mesmos direitos que aquele que seria viúvo se fossem casados, é a possibilidade de fazerem IRS juntos, é a possibilidade de virem a beneficiar de isenções fiscais, como por exemplo numa doação entre 2 elementos que são de uma união de facto, se um doa algo ao outro, tem a mesma consideração do que se fossem casados, ou seja, não pagam os 10% do imposto de selo, que seria, por exemplo, o caso de eu fazer ao Rui uma doação. Eu não sei se este é o termo certo ou não, mas existem aqui algumas exceções à regra. Imaginemos, nós temos este período de carência de 2 anos para validar esta união de facto, mas imagine que realmente um casal está em união de facto, mas antes desse período um dos elementos falece, por exemplo. Não tem essa proteção porque a lei pede, como base, estarem 2 anos em união de facto. Para isso é preciso que as pessoas não tenham impedimentos para casar, tenham estado civil, não tenham atentado contra a vida do outro cônjuge, estejam juntas há 2 anos desde esse evento, ou seja, o evento que é a possibilidade de poderem ter casado, mas não casaram porque não estava nos seus planos. Como é que se avalia ou como é que se chega à conclusão desses 2 anos? Por exemplo, como é que eu, se estiver em união de facto com outra pessoa, tenho que passar 2 anos, não é? Para poder começar a validar, mas como é que eu acho, quer dizer, a olho nu, rapidamente digo assim, ok, eu estou só há 6 meses, mas então e se eu disser que já estou há 2 anos? Pois, isso aí são falsas declarações. Sim, claro que sim. Obviamente são falsas declarações e não deve acontecer, nem pode acontecer. Em termos de se provar, repara, se começa por ser, eu estava divorciado, eu estava casado, mas separado, e se isso é relevante, se não é relevante, tudo isso são factos sujeitos a registro civil e, portanto, no nosso assento de nascimento vêm todos esses factos. Se a pessoa está casada, mas está separada de pessoas e bens, que é uma alteração ao casamento, ainda assim não podia casar com outra, porque senão era bigamia. Agora, se as pessoas até são as 2 solteiras e dizem, são criativas e dizem estamos juntos há 2 anos, são responsáveis pelas suas declarações, mas também as prestam de forma falsa. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Em relação à comparação com um casamento, qual é que tem mais proteção? Estão equiparadas?
Quais são as diferenças, Elisa? Não sei se É, me consegues aí enumerar. sim, o casamento é um ato de vontade expresso perante uma autoridade que declara aquelas pessoas casadas e, portanto, é um ato de vontade expresso perante o Estado português ou perante o Ministro da Igreja, como eu falava no outro dia, e que também tem efeitos civis. A união de facto vai acontecendo, as pessoas juntam-se, decorrem os 2 anos. Agora, no casamento, as pessoas são herdeiras, em regra, e desde 25 de Abril são herdeiras uma da outra. As pessoas constroem um património comum, o tal chapéu de sol ou de chuva, dentro do qual há bens que têm uma natureza diferente, são bens comuns do casal. Numa união de facto, eu posso ter com a outra pessoa bens em compropriedade, como eu posso ter com o Rui. Muito bem. E em termos de divisão de bens, por exemplo, numa união de facto as coisas não resultam. Passado uns anos, como eventualmente pode acontecer também num casamento, há aqui algum tipo de proteção com os bens adquiridos ou nem por isso? Ou já não, a lei já não protege Não, neste protege caso? como protege como qualquer outro par de comproprietários ou conjunto de comproprietários. Ou seja, eu posso pôr fim àqueles bens que eu tenho em comum com com aquela outra pessoa, como posso ter com qualquer outra pessoa, que é pôr fim à compropriedade. Não é a mesma coisa do que eu ter dentro do casamento os bens comuns do casal. Agora, já vai havendo sentenças que reconhecem porque as pessoas que se comportam como se fossem mesmo casadas, aliás, têm a consideração sobre si, que são casadas e muitas vezes dizem-nos: sou casada na união de facto, e portanto, consequentemente, às vezes, um é que adquire o bem e os dois pagam. E já vai havendo sentenças que dizem: não, mas este bem não pode ser só dele, ou só dela, ou só daquele. Tem que ser dos dois. Mas isto só com uma sentença judicial. Muito bem. Não sei se queres acrescentar alguma coisa em relação que tenha ficado por dizer em relação à união de facto. Eu acho que não respondi sobre a diferença em termos formais do casamento e da união de Sim, isso é facto. importante. Na união de facto, é, não é nada que nós vamos perante alguém dizer: eu quero estar em união de facto. Não. Eu vou perante alguém, por exemplo, o notário, para que seja feitas declarações para se preencher que eu estou em união de facto. Ou seja, é o reconhecimento dessa união de facto. Sim senhora, nós estamos em união de facto. Às vezes também há necessidade de se vir a justificar que a pessoa esteve em união de facto, ou seja, a prova, e a prova tanto pode ser feita, por exemplo, por certificado feito pelo notário, como até pode ser feito na junta de freguesia, como ser feita em tribunal, até porque alguns elementos de casal já cá não está.